Jesus, mais uma vez, para ministrar a tua palavra, Senhor querido. Usa o teu servo, Jesus querido, nas tuas mãos, com graça, com sabedoria, Pai. Que tudo aquilo que tu tem colocado nas tuas mãos nesta noite, Jesus, Ele possa nos entregar, Jesus querido, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos Ele nas tuas mãos, Jesus amado. Amém, amém. Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Assentai-vos, meus irmãos, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como tenho a minha oportunidade agora nesse momento, eu gostaria de poder fazer aqui os meus agradecimentos por poder estar aqui esses 2 dias com essa amada igreja, e eu fico muito feliz por ter vindo até Uruguaiana pela primeira vez e também conhecido essa linda igreja, e como aqui já fora dito, uma igreja abençoada, sadia, bem cuidada, onde a presença de Deus facilmente é sentida nesse ambiente, viu? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. A minha saudação cordial ao pastor presidente dessa igreja, o pastor Leandro, que nos recebeu muito bem, como também a sua mãe digna esposa. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Eu fico muito feliz pela liberdade que o Senhor nos confiou de poder usar essa tribuna, e eu fico feliz também de poder ver uma igreja sadia, abençoada e que guarda a palavra. E guardando a palavra, nós já estamos felizes. Feliz também por poder conhecer o pastor Argemiro pessoalmente, e eu confesso aqui, pastor Argemiro, que o Senhor me deixou muito à vontade. Eu fico feliz. E também eu faço das palavras que fiz ontem, o fiz de forma particular, mas faço pública. Trago a saudação do meu pastor presidente, pastor Gilmar de Borba, a sua pessoa, e eu particularmente digo, assim como disse Jó, né? Eu lhe conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos já lhe veem. E eu fico feliz, né, sabendo que a igreja continua firme na presença de Deus e Deus sendo glorificado. Que Deus abençoe o senhor, a sua mãe digna esposa, o pastor emérito dessa igreja, e para nós é uma alegria. Também a minha saudação ao pastor João, e na sua pessoa eu me permita saudar aos obreiros dessa casa, a todos aqueles que servem ao Senhor, cuidam das suas congregações, são obreiros assíduos na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A minha alegria também, meus irmãos, e eu sei que isso é um pouquinho cansativo, mas eu preciso da sua compreensão, porque honrar as pessoas que nos honram, isto é ética, e Deus, Ele preserva isso, e isso é importante para os nossos dias. Eu louvo a Deus pela vida da liderança da Umadur, e na pessoa do irmão Carlos e do irmão Marlon e das suas respectivas esposas. Eu fico muito feliz. Nós somos bem cuidados, bem tratados, e eu levo para Rolante só boas notícias, meus irmãos. Obrigado, Marlon, você e a sua esposa, muito obrigado pela cordialidade, receptividade, companheirismo e vínculo de amizade. Você me confiou a chave da sua casa, e eu confiei a chave do meu carro. Então nós já somos irmão, já somos amigo, e deu tudo certo. Amém? Estamos juntos até o arrebatamento. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Também eu fico muito feliz, fiquei à vontade, irmãos, aqui, porque ontem eu desci do culto, foi uma bênção o culto aqui. Ontem Deus inspirou meu coração para eu trazer uma palavra de reflexão, e eu acredito que aqueles que aqui estavam receberam aquilo que Deus tinha para ontem. Mas eu fiquei maravilhado, meu coração se alegrou por demais. Eu desci do púlpito ontem, e um menininho assim, ó, chegou em mim, eu acho que ele tem esse tamanho aqui mais ou menos, e ele chegou em mim assim e disse assim: eu gostei da palavra, eu gostei de ti, ouvi a palavra e guardei a palavra, e fiquei feliz por isso. E eu estava aqui agora no púlpito e me fiz saber que o pai dele disse assim para mim há pouco, disse: ó, ele não foi para a escolinha porque ele disse que ele quer ouvir a palavra. E ontem tudo que eu tinha eu ofertei. Quando ele disse que gostou da palavra, eu puxei um house do bolso e disse: ó, pega meu presente para ti, leva o house, e se Deus me oportunizar, hoje eu oferto mais que um house. Miguel, tamo junto, que Deus abençoe a sua vida, amém? Hoje eu te pago o lanche, da cantina é meu. Tem cantina lá, Umadur? Tem, beleza, então Miguel, teu lanche é meu. É de Deus, que Deus abençoe.
Saber que um jovem, né, uma criança em desenvolvimento, tem interesse de sentar num culto para adultos, para ouvir a palavra, irmãos, é porque Deus tem sido glorificado nesse bom ambiente, ficamos felizes por isso. Me acompanha o evangelista irmão Felipe França, e ele também é da cidade rolante comigo, trabalhamos juntos na obra do Senhor e também em um trabalho particular que fizemos. Como todos não estavam aqui ontem, eu digo, eu e o Felipe somos diretores, ele é presidente de uma comunidade terapêutica, nós trabalhamos ajudando pessoas que têm problemas com dependência química. Ficamos à disposição dessa amada igreja, se alguém tem dúvida, curiosidade, desejo de conhecer ou saber acerca do assunto, no final do culto pode nos procurar e nós lhe passamos todas as informações. Se necessário, atravessamos a Macedônia de novo por causa de uma alma. Jesus assim o fez e nós assim o faremos. Amém? Que Deus lhes abençoe. Terminando esta parte cordial, a minha felicidade de vê-los cantando, adorando e glorificando a Deus. E a manhã que nós tivemos aqui, para mim foi especial. Eu chorei do início ao fim do culto. Se eu não chorar agora, não dê bola, porque eu gastei o estoque de manhã. Eu enxuguei, lavei o lenço, nem sabia se eu podia falar, irmão Marlon, mas eu lavei o lenço e passei com o teu ferro. Estava lá, eu passei, ele está bombando de novo. Está aqui, ó. Vamos lá. E nós choramos e foi uma bênção. Irmãos, a glória de Deus estava aqui. Foi uma bênção. Deus falou conosco através de uma palavra ministrada pelo irmão Felipe. E o texto ficou no nosso coração e estávamos todos no altar. E o que mais me chamou a atenção foi a mescla das gerações. Estava aqui o irmão Leonardo e o seu rico pandeiro. E foi uma bênção. Enquanto os irmãos cantavam, ele tocava. E quando ele me disse que tem 86 anos e fez uma ginástica, eu pensei, Deus, cuida de nós, Joab, cuida de nós. Que Deus cuide de nós. E que nós chegamos no vigor, irmãos, né? Quando eu vejo um senhor de cãs brancas dando glória a Deus na igreja, pega essa palavra. Ele foi um jovem que deu certo. Amém, igreja? Amém? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Meus irmãos, tenham paciência comigo, por gentileza. Eu ainda sou tradicionalmente assembleiano e tenho certeza que o que vou vos falar aqui é acerca da palavra, mas eu preciso de alguns minutos da sua preciosa atenção. Eu tenho muita dificuldade para engatar a segunda marcha, então os irmãos têm que ficar comigo aqui por enquanto. Se você me der uns 10 minutinhos, eu vou conseguir passar aos irmãos aquilo que o Espírito ministrou o meu. E se depois de 10 minutos eu acredito que o Espírito ministrando ao seu, nós já vamos estar dando glória aqui sem nenhum problema e dificuldade, amém? Abra sua Bíblia comigo, se você pode, por gentileza, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, nós vamos ler uma palavra, acredito eu, ser muito conhecida de todos que estão aqui, e este é o meu sentimento, falar acerca de algo que você conheça, para facilitar o teu entendimento e a captação daquilo que eu gostaria de vos falar nesta noite. Capítulo 17, o verso 16 e o versículo de número 17. Enquanto você procura, eu levo a mocidade rolante, onde também servimos ao Senhor na superintendência, cuidando daquele trabalho. Atendemos aos jovens, à mocidade, e eu levo daqui boas notícias, sabendo que o mesmo Espírito que arde a nossa alma lá também mora e está nesse ambiente. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, pela liberdade. Amém, meus irmãos? Palavra de Deus, capítulo de número 17, primeiro livro de Samuel, versículo 16 e versículo 17. Aqueles que encontraram, por gentileza, se manifestem. Segunda tradução que está escrita na minha Bíblia, que é uma revista e corrigida, vai dizer assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde,
e se apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para os teus irmãos, um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitará os teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Nós, nesta noite, estamos com o nosso coração conectado ao tema que nos fora bem proposto e empregado, que é escolhidos para servir, selecionados para servir, e por que não dizer chamados ou vocacionados para servir. E debaixo dessa temática eu gostaria de ser fiel ao propósito. Nós lemos aqui, meus irmãos, e esses 3 versículos que eu acabei de fazer leitura, o primeiro deles, para você se conectar à referência bíblica ao qual nós estamos ancorados, este foi proposital. Mas o versículo de número 17 e 18, nós vamos perceber uma ordenância de um pai para um filho, e a Bíblia vai dizer que é Jessé falando a Davi. Jessé, ele olha para o seu filho Davi, e ele vai dizer: meu filho, eu tenho uma missão de serviço para você. Eu preciso que você vá a um lugar, ou vá a uma certa localidade, que hoje não é uma localidade comum, é um campo de batalha. Lá você vai encontrar todos os guerreiros que servem a Saul, o exército de Israel vai estar lá. Lá também você vai encontrar o exército filisteu, porque eles estão em Socó, no termo de Éfes-Damim, e lá eles estão batalhando. Então eu preciso que você vá. A ideia do pai Jessé agora, ela está muito bem explicada no versículo final que eu fiz leitura. O pai quer servir aqueles que estão guerreando e também receber daquele que leva o serviço as boas notícias. Quando o pai olha para o filho e diz: vai lá e traz o penhor, na verdade o pai está dizendo: eu quero saber o que está acontecendo. Preciso de notícias do que está havendo. Preciso que você fale para mim, traga de volta a boa informação. Aí nós vamos lembrando de alguns traços dessa história, e vamos lembrar que Davi era o 8º filho de uma casa. Um menino que por ofício era pastor de ovelhas, cuidava daquilo que era do seu pai com todo empenho e com todo carinho. A Bíblia vai dizer que este mesmo Jessé tem filhos mais robustos, aptos para batalhar, destros com uma espada na mão, que se esquivavam da morte, tinham uma habilidade natural para poder matar. Aí a Bíblia vai dizer que esses então foram selecionados para poder estar ali na linha de frente a uma batalha. Como este menino chamado Davi fica em casa, agora o pai só tem ele para o serviço. Aleluia. Aí diz a Bíblia que o pai vai dizer assim: vamos servir? Sim, pai, quero servir. Então leva isso, isso e isso aos teus irmãos. Para honrar quem está na linha de frente, leva os queijos. Isso é para que fortaleçam, comam, vá bem. Mas não se esqueçam de uma coisa: traz de volta o penhor da batalha. Eu quero ouvir as boas notícias. Aí nós vamos compreendendo a história, o pano de fundo está traçado. Grave o que eu vou dizer agora nos próximos 2 minutos, e é importante. Uma coisa nós precisamos ter na nossa consciência: as batalhas de antigamente não eram como as batalhas de hoje. Para que serviam as batalhas de antigamente? Primeiro,
para poder se alcançar o maior domínio territorial. Então, quando havia uma batalha, aqueles que se tramavam a poder tê-la, eles tinham o primeiro desejo: aumentar o seu domínio geográfico. Qual era a ideia? Se eu ganhar a batalha, não tem mais cerca invisível, tomamos conta, acamparemos e aquele ambiente é nosso. Qual era a segunda proposta de uma batalha da época antiga? Aqueles que venciam tinham sempre o prêmio da guerra. O que era o prêmio da guerra? Os despojos. O que eram os despojos? O armamento do poder bélico do seu adversário agora passava a ser seu. Então você se fortaleceria com o poder bélico, porque agora, além de ter a sua artilharia, além de ter aquilo que era seu, você ainda conquistaria aquilo que era do adversário. A terceira condição para uma guerra era poder tomar as mulheres e também tomar os filhos, criar um sistema de escravatura com aquelas pessoas que foram conquistadas. Então, quando se travava uma batalha, meus irmãos, era para isso: aumento do domínio geográfico, também os despojos da guerra, armas e também a boa condição de tesouro, e também roubar aquilo que era precioso, o futuro daquela nação, tirando-lhe as mulheres e também conjugando seus filhos na escravatura. Agora está montado o cenário: os filisteus, com o coração sempre propenso a fazer guerra contra Israel, assim diz a palavra. Aí vai dizer o texto, que eles agora lançam a proposta: vamos batalhar. Eles escolhem o campo está localizado, a localização, o GPS já está ligado. Onde? No termo de Éfes-Damim, em Socó, pertinho de Azeca. Lá vai ser a batalha. Olha que interessante, eles vão batalhar num ambiente chamado Vale de Elá. O que era o Vale de Elá? Era montanha para um lado, montanha para o outro, e no meio deles o vale. Aí diz a Bíblia que o vale, sendo um lugar baixo, seria o local da trama da batalha. Agora olha o que é interessante, que eu estou chegando nos 10 minutos. Dentro daquele ambiente da trama da batalha, a ideia era: um desce do monte, o outro desce do monte, e ali no meio se travava a guerra. O que era normal numa guerra, preste atenção, o que era normal numa guerra, era aquela mãe que cuidou do filho, aquele pai que treinou aquele jovem, enviar ele para a guerra e não ter certeza se ele ia voltar. O que era normal para a guerra, era você enviar aquela pessoa que você mais amava, e ela voltasse mutilada, sem um braço, sem uma perna, quem sabe com um dos seus órgãos perfurados, através de uma flecha, através de uma lança. Isso era o normal numa guerra. O que era normal numa guerra era você ir inteiro e voltar aos pedaços. Isso era o normal numa guerra. Quando se travava uma guerra, a esperança era: se Deus guardasse, as pessoas voltassem inteiras. Agora olha o que é interessante: sendo este cenário sangrento o normal, vai dizer a Bíblia que lá está o menino Davi. Ele vai saindo obediente, o pai no seu serviço, e quando ele vai chegando, se aproximando daquele ambiente, dentro da sua mente, eu vou usar agora um dos estudos da teologia, chamado hermenêutica, e vou tentar interpretar um texto aqui. Vou usar pelo menos uma conjectura. Penso eu, não diz a Bíblia, que Davi no mínimo foi obediente ao pai, vendo a esperança ao qual o pai estava lhe dando. Traz notícias dos teus irmãos, me diga como está. Penso eu que ele vai se aproximando daquele ambiente, e ele logo vai pensando assim: evangelista irmão Joabe, eu acredito que chegando lá, quem sabe um amigo, um primo, ou quem sabe até um irmão esteja morto, porque batalhar contra os filisteus era sangrento. Quem sabe ele vai pensando: eu vou chegar lá e vou encontrar um clima hostil, um ambiente pesado, a artilharia, nossa infantaria, aqueles nossos homens mais destros de linha de frente, quem sabe nem de pé
pé eles estarão. Isto era o que acontecia com um simples mensageiro, quando ia e para voltar trazer a mensagem. Porém, Davi não é mensageiro, ele é o homem do serviço. E quando ele está chegando lá, a primeira coisa que ele vê é que ninguém está morto, todo mundo está de pé. A segunda coisa que ele vê é que não tem sangue, apenas o suor do sol escaldante. A terceira coisa que ele vê é que não há ninguém pranteando, somente um silêncio que pairava no meio do exército de Israel. Por quê? Porque aquele dia era um dia diferente. Permita, meus irmãos, eu começar a aplicar o texto para você começar a dar glória a Deus. Eu gostaria de falar acerca de algumas verdades da vida de quem serve. Algumas verdades, preste atenção. Quando Davi está chegando naquele ambiente, e eu já pude te ilustrar o que ele esperava encontrar, ele percebe que o ambiente está totalmente diferente ao qual ele mesmo imaginava. Ninguém brigava, ninguém caído, todo mundo de pé, ninguém a chorar, não havia sangue, e tudo que estava ali era um silêncio que pairava. Porém, uma voz era mais imponente que as outras vozes. Uma voz se sobressaía a voz de todos que estavam ali. Uma voz ecoava do outro lado da montanha e atravessava todo aquele vale, num poder tão intenso que fazia com que o povo do lado de cá tremesse as pernas, tremesse os joelhos e não ousassem lançar nenhuma palavra. Quem era esse? Era o Golias de Gate. Pensa num homem temido, pensa num homem grande. Se nós atualizarmos os números que a Bíblia nos diz, nós vamos ver um homem de 2,90 metros, aproximadamente 180 quilos, que carregava uma armadura no seu peso de 60 quilos, e pelo menos a lança que levava na mão tinha um peso de 25 quilos. Quando olhávamos para tentar interpretar um homem assim, ninguém queria batalhar. Entra aqui a primeira verdade na vida daqueles que servem: nem todos os dias serão normais, sempre haverá um dia anormal. Sabe aquele dia que você espera que vai estar tudo certo, que vai dar tudo do jeito que você planejou, mas de repente, desde o levantar, as coisas parecem dar errado? Vou te explicar o que é isso. Você vai sair para o trabalho e vai escovar os dentes, a pasta cai na roupa, você olha para a roupa e pensa, parece que hoje não vai dar certo. Você vai sair do quarto, bate um minguinho na ponta da cama e você pensa, meu Deus, que situação é essa? E de repente você vai vivendo o seu dia e aquele dia parece fugir do seu domínio. Parece que todas as coisas estão conspirando contra a sua normalidade. Sabe o que é isso? Isso é um dia anormal. Nós nunca nos preparamos para os dias anormais. Pelo contrário, nós nos preparamos para o dia normal, porque dominamos tudo o que fazemos, dominamos o que queremos fazer, dominamos as coisas que estão no nosso controle. Mas haverá um dia que todas essas coisas fugirão do nosso controle, e esse é um dia anormal. Que dia é esse, pregador? É o dia do gigante, é o dia que ele se levanta, é o dia que ele afronta, é o dia que ele se põe de pé, é o dia que ele se coloca de pé, olhando para nós e dizendo, de hoje não vai passar, a tristeza vai imperar, a dor vai imperar, mas eu tenho uma palavra para liberar para a sua vida aqui nesta noite, e vou fazer isso sem esforço nenhum. Nenhum dia anormal durará para sempre, nenhum dia alternativo durará para sempre. Ele pode ser um dia confrontador, sim, mas eu tenho a certeza pela Bíblia, porque a Bíblia vai me dizer que um choro ele dura até por uma noite, mas de manhã tem, alegria vem, ela chega, ela bate na porta e ela alcança. Aleluia, aleluia. Olhando para um dia normal, irmão Felipe, me lembrei de hoje de manhã, do Paulo e do Silas.
O porquê sempre é bom ter um crente mais experiente perto de alguém com pouca experiência. Quando eu olho para o Paulo e quando eu olho para o Silas, parece que eu vejo o Paulo confirmando a fé do Silas. O Paulo sendo preso, capítulo 16 do livro de Atos, depois de ter feito uma benevolência de libertação para alguém que precisava, caiu na cadeia, era para ser o prêmio, alguém foi liberto, alguém ganhou a libertação, alguém vai ficar normal na vida. Porém, aquilo que aconteceu com eles foi anormal, caíram na prisão. Agora olha o que é interessante, meus irmãos, só para você dar um glória a Deus gostoso. Quando eu olho para esse texto, quando eu me lembro desse texto, eu me lembro de algo muito importante que precisa ter na minha e na sua vida: propósito. Preste atenção, propósito. Quando eu olho para o Paulo e para o Silas sentado dentro de uma prisão, e a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite eles decidem, se propõem, põem no coração: vamos cantar. Eu aprendo algo muito lindo da parte de Deus e reparto com você. Eles não teriam motivo nenhum para cantar, porque as costas estavam ardendo. De tarde foi 39 chibatada em praça pública. Eles agora estão perdendo, porque eles estão presos e o evangelho não está sendo divulgado. Se nós fôssemos olhar só para a estrutura de Silas, quem sabe ele diria assim: servir a Deus por quê? Servir a Deus que jeito? Servir a Deus só me trouxe dificuldades. Mas ter um Paulo de um lado de um Silas, sempre é bom. Jovem, olhe para cá. Em nós está a força, mas neles está a experiência. Em nós está a força, mas neles está a maturidade. Em nós está a força, eu vou dizer até você glorificar. Em nós está a força, o ímpeto, o louvor, a graça, ela está em nós. Mas juntamente com eles, as experiências da vida lhes acompanham. Eles são para nós os Paulos da vida. Parece que eu vejo Paulo, pastor Leandro, olhando para Silas e dizendo: Silas, está doendo as costas. E quem sabe Silas dizer: está ardendo. Os pés estão presos, sim, estão presos, não dá para sair. E as mãos estão presas, não dá nem para se coçar. Mas só a última pergunta: e a boca? Como é que está a boca? A boca está como? A boca está livre? Se a boca está livre, pode os pés estar presos? Pode as mãos estarem presas, pode o corpo estar levando as marcas das dores, mas se a boca estiver livre, ela vai falar o que está no coração. E se a boca... O dia anormal virá, ele chegará. Para alguém que está me ouvindo, sabe como o dia normal se vestiu? Com a notícia do câncer. Para alguém que está aqui me ouvindo, sabe como se vestiu o dia normal? O dia da demissão. Para alguém que está aqui me ouvindo, o dia normal se vestiu com aquela notícia ruim: a casa dele foi atingida. Mas olha você aí, olha nós aqui. Olha nós aqui, irmã Vanice. Alguém dizia não, porque é anormal, não vai vencer, não vai passar, não vai além. Mas passou os dias, nós sacudimos a poeira, demos aquela volta e já estamos no culto, no pré-congresso, glorificando a Deus, porque o dia anormal passou. Você está comigo na palavra? Você está comigo na palavra? Preste atenção. Quando ele percebe aquele filisteu gritando e todo o exército quieto, ele está chegando com o serviço. Pega o pão, pega a farinha e agora o queijo, e está chegando no exército. Quando ele vê os seus irmãos, e os irmãos lhe veem, a Bíblia vai dizer, não sou eu quem estou dizendo, eu só estou pregando, e pregar é o ato literal, preste atenção.
Pregar é o ato literal. É só repetir o que alguém já falou. Pregar é o ato literal. Billy Graham, ele disse exatamente assim: um bom sermão só será um sermão depois de pregado mais de 500 vezes. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que pregar é o ato literal. O que é pregar? É um alvo, um prego e um martelo. Quanto mais bater, uma hora entra. Os irmãos estão entendendo? Aí preste atenção no que ele está dizendo agora. Preste atenção. Quando nós vamos enxergar esse contexto, vai dizer a Bíblia que Davi entra com o serviço, os seus irmãos olham para ele, e o questionamento primário vem. A Bíblia diz que Eliabe, o mais velho, olha para o Davi pequenininho, cheio de serviço na mão, e vai olhando para ele dizendo: você é presunçoso demais, o que veio fazer aqui na batalha? Você veio observar a guerra, você não veio fazer algo bom? Com quem você deixou aquelas ovelhas daquele teu pai? Elas ficaram sozinhas no deserto e você está aqui de curioso. Agora olha o que me chama a atenção: aqueles irmãos, os irmãos de Davi, ao invés de ficar feliz com o serviço de Davi, agora estava se opondo com aquilo ao qual ele estava fazendo. A segunda verdade de alguém que serve: se quer pega, se não põe a mão no bolso, é que sempre haverá oposições. Sempre. Em qualquer área da vida, em qualquer circunstância da vida, haverá oposições. Alguém que está aqui e que está me ouvindo, algum jovem que me empresta os seus ouvidos, eu quero lhe dar uma boa notícia. A boa notícia é que você vai vencer. Mas a segunda boa notícia, e ela não será tão boa aos seus ouvidos, é que as oposições vão se levantar. Seja na escola, seja no seu trabalho, alguém vai querer ocupar o seu lugar, fazer o que você está fazendo ou te afrontar por aquilo que você faz. Se você tem serviço para ofertar, alguém vai se opor. Agora preste atenção: quando a oposição é externa, se você pode, só olhe para alguém, que ele já vai entender o que eu vou falar depois. Se a oposição é externa, ainda vai, é os de fora querendo lutar contra os de dentro. Agora, se a oposição vem dos irmãos, qual é o maior problema e a maior dificuldade que aconteceu com quem serve? Ele corre o risco de passar pelas oposições internas. Por quê? Porque alguém vai levantar questionamento. Já está fazendo, quer se mostrar. Já está fazendo, só para o pastor ver. Já está fazendo, mas olha aí, nem tem tanto tempo na fé. Alguém vai dizer: já está fazendo. Ué, já foi batizado com o Espírito Santo. Ué, chegou agora na igreja, já está tendo oportunidade. Preste atenção, eu congrego na igreja, e eu sei como a igreja também se move, por congregar dentro da igreja. Agora nós precisamos compreender que a nossa luta nunca será contra carne e sangue. Nunca, ela será contra aquilo que nós não vemos. Então preste atenção, quando eu olho para esta simplicidade do texto, por que eu não vou me lembrar do irmão Jó, que perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, e disse: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Só sobrou alguém, só para me sentir pregador. Pergunte quem? A mulher, irmão, a mulher. Só sobrou a mulher. A mulher olha para ele e diz: mesmo assim, nesse estado em que tu está, se raspando com esse caco de telha, tu continua fiel? E ele disse: sim, continuo. Ela diz: não, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Jó diz para ela: tu falas como uma louca, porque tu aceitaste o bem de Deus e o mal tu não queres aceitar. Olha Jó com um propósito. Ele está dizendo: Deus me deu e Deus tomou. Agora preste atenção, nós somos uma geração perigosa, que corremos o risco de dar glória para o diabo. Como foi o diabo que tocou por permissão de Deus nas coisas de Jó? Se Jó quisesse dar glória para o diabo, olha o que Jó falaria. Ele diria assim: Deus me deu e o diabo tomou, porque essa foi a verdade. Por permissão de Deus, o diabo tocou. Mas olha como a visão de quem tem propósito e não para
para com a oposição. Deus me deu. Aí o diabo está lá do outro lado da rua dizendo: agora ele me glorifica, agora ele vai dizer que eu toquei, agora ele vai me dar o mérito. O diabo com Jó bateu cabeça, porque ao invés de Jó dizer: o diabo me tomou, ele levantou a mão para o céu e disse: Deus me deu. O diabo não me toma nada, porque a minha vida está no controle, 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 ela está no controle. Pode o justo cair 7 vezes, mas a 7 o Senhor levanta, 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 põe de pé para a glória do seu próprio nome. Você pode glorificar a Deus? Amém, igreja? Os próprios amigos de Jó, Bildade, Elifaz e Zofar, nomes bonitos para você pôr no seu filho. Olha o que vai dizer a Bíblia. Eles olham o estado de Jó. Aí alguém no Oriente vai dizer: Jó está caindo. Aí eles saem do outro lado da terra de Uz e chega até o ambiente onde o homem mais próspero morava. A Bíblia diz, não sou eu só vou repetir a pregação, que eles ficam 7 dias calados. E durante 7 dias eles estão sentados no pó e na cinza, junto com Jó, sem abrir a boca. Corrija-me se os irmãos que compreendem a Bíblia também entendam. Corrija-me se estiver errado. Um ato fúnebre no Oriente demorava 7 dias para ser consumado. Quando eu vejo os amigos de Jó sentados 7 dias, calados no pó e na cinza, sem falar nada, parece que eu vejo eles dizendo: está morrendo, vai cair, não se levanta, viemos prantear, porque do 7º ele não passa. No 8º dia, Jó não morreu. Eles abriram a boca. A Bíblia diz que um homem chamado Bildade vai olhando e dizendo assim: Jó, confessa o teu pecado, porque tu levantava nós, e agora não te levanta a ti mesmo. Te levanta, mas confessa, fala a verdade, porque se você falar a verdade, Deus te perdoará, porque uma vez você nos motivava e nos dava conselho. Agora olha o estado que você está. Jó ouve os seus amigos, olha a oposição. Depois que ele ouve, diz a Bíblia que ele disse: eu não pequei. Vou encurtar para você dar glória. Eu não pequei. E tem outra: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que ele vai se levantar ao meu favor. Põe a mãozinha lá para cima e eu vou profetizar para você. Eu não sei de onde veio a oposição, eu não sei de onde veio o ataque ou o levante, eu não sei de qual canto, se foi externo, se foi interno, se foi de fora, se foi de dentro, mas Deus usa os meus lábios nesta noite para poder profetizar de olho aberto para você. Você vai ver o teu Redentor de pé, de pé, de pé, de pé, e ele vai pelejar pelo teu favor. Tendo dito isso, preste atenção. Tendo dito isso, a Bíblia vai dizer que agora está Davi olhando para essa situação. Ele olha para os irmãos, pastor Argemiro, e diz assim: o que fiz agora? O que fiz agora? Eu só vim fazer o que o Pai mandou. Vou falar de novo e alguém pega. Só vim fazer o que o Pai mandou. No meio do arraial, ele cheio de coisas na mão, ouve o filisteu a gritar. Quando o filisteu está gritando, a Bíblia vai dizer que Davi ouve o grito. Olha o murmurinho dentro do arraial. O rei está abençoando, o rei vai presentear, o rei vai ofertar na vida de quem lutar. Olha o que vai ser o prêmio. Olha Davi ouvindo.
ouvido largo, dentro do arraial, já estou no meio, aqui vou ficar. Aí diz a Bíblia que alguém vai dizendo assim: o rei vai dar filha para se casar. Olha Davi prestando atenção, cadê os jovens solteiros da igreja? Aí ele dizendo assim, ó, o rei vai dar filha para se casar. Aí ele diz, opa, casar com a filha do rei. Segundo prêmio qual era? O rei vai isentar a família de todos os impostos se esse matar aquele que está gritando. Ô glória, se é no Brasil nós já lutava na hora. Aí logo alguém vai dizer assim, tem mais prêmio? Aí diz, tem prêmio. O rei vai tirar da onde mora e vai colocar a morar dentro do palácio. Olha só, preste atenção. O que eu vou falar agora é forte e confrontador, mas é pela palavra. Qual é a diferença de Davi e a diferença de Saul? Preste atenção. A mesma unção que caiu sobre Saul é a mesma unção que caiu sobre Davi. Eles eram dois reis. O período era monarquia, saindo da teocracia, entrando para a monarquia. Samuel já não julgava mais, agora o rei representava a nação. Então nós vamos vendo Saul e vamos vendo Davi. 40 anos ia reinar Saul, mas 40 ia reinar Davi. A unção era a mesma, até a do tempo, porém com uma diferença. A unção é algo revelador. Quando você ouve falar de unção, às vezes nós de forma incoerente dizemos, Deus me dá unção, mas para que unção? É que nem pedir poder, para que poder se eu não vou usar? Tem que saber o que está pedindo. Aí quando vem a unção sobre Saul, ela tem um poder revelador. A unção que vem sobre Saul revelou quem ele era, um homem que perseguia ungido, atirador de lança, e que ele mesmo queria ser a autoridade para consultar até a Deus, no lugar do sacerdote e do profeta. Revelou quem ele era. Agora a unção que veio sobre Davi foi a mesma, o profeta era o mesmo, o chifre e o azeite acredito ser o mesmo. Filipe pregou, revelou quem Davi era, um homem de coração contrito, segundo o coração de Deus, e que adorava ao Senhor. Então qual é a diferença da unção? A diferença é que no caso de Saul e de Davi, a diferença da unção, para você dar glória a Deus, é que unção e outros não adianta, nem que tu empurre, nem que tu tente, nem que tu vá, não adianta. Aí o que eu percebo? O Saul foi um homem que o próprio Deus disse assim para Samuel, até quando? Ou seja, eu já tirei o meu coração daquilo que ele está fazendo, mas até quando você terá pena se eu mesmo rejeitei? Então o próprio Deus tinha esse sentimento, olhar para Saul e olhar para Davi e ver a diferença. Agora preste atenção, a unção que veio sobre Saul revelou nele uma outra coisa. Quando ele foi colocado ali para ser o rei de Israel, o representante daquela nação, as maiores batalhas, quem é que teria que batalhar? Saul. Se fosse para lutar homem a homem, frente a frente, quem é que teria que lutar? Saul. Pela lógica, ele era o representante daquela nação, mas por ele não despertar a unção que Deus lhe deu, ele perdeu a oportunidade e vendeu aquilo que era dele. A Bíblia vai dizer que ele está ofertando para quem fosse lutar. Mal sabia ele que alguns dias antes o próprio Samuel já tinha ungido Davi. Se Davi foi ungido rei lá dentro da casa dele, Saul está levando o próximo para dentro do seu reinado. Os irmãos estão entendendo? Olha o perigo disso. Qual é a terceira? A terceira verdade na vida de quem serve. Chegará um dia que você em serviço terá que tomar uma decisão: ou você se posiciona com coragem, ou você vai se vender a uma vida de covardia. Preste atenção, o que é se vender uma vida de covardia? Existe covardia até num simples evangelismo. Quantas pessoas Deus toca no nosso coração para simplesmente olhar para alguém e dizer Jesus te ama. Por nós não se encorajarmos de dizer Jesus te ama para alguém, nós somos tomados de um espírito de covardia. Mas nessa noite eu vou ir daqui com meu coração bem levinho, porque eu vejo uma igreja triunfante, corajosa, que tem o desejo de se posicionar. Agora pega o que eu vou dizer, preste atenção. Provérbios, de número 24 e versículo 10. Se não me trai a memória, acredito que não me trai, vai dizer assim: se tu te mostrares frouxo no dia da angústia,
a tua força vai ser pequena. Olhe para mim aqui, por gentileza. Deixa eu encarar você aqui, só um minuto, olha aqui para mim. O que é se posicionar? O problema não é a força, o problema é como você se posiciona diante das situações. Quem escreveu o homem mais sábio da terra? Quem foi ele? Salomão. Salomão era dotado de um talento natural, dado por Deus, que era a arte da contemplação. O que é a arte da contemplação? É a capacidade de observar o comportamento humano e extrair do comportamento humano conselhos para a vida prática. Então ele está olhando alguém de longe e está vendo assim, ó, de acordo com que alguém se posiciona, também é o tamanho da força que ela vai ter. Ou seja, as motivações do nosso posicionamento, elas definirão o tamanho da nossa força. Você entendeu? Vou descomplicar agora, preste atenção. A Bíblia diz que aquele homem gritou e gritou: me dá um homem para lutar comigo. Todo o exército, ninguém se colocou na condição de lutar. Olha aqui para mim, o Davi está do outro lado, ouvindo a mesma proposta que há 40 dias os outros estão ouvindo. Só que qual é a diferença? Todo mundo está gritando e ele está gritando. Todo mundo está quietinho e ele está gritando. Durante 40 dias ele gritou, uma vez de manhã e uma vez de tarde. Vamos para o cálculo. Durante 79 vezes ele gritou: me dá um homem. Não tinha ninguém. Primeiro dia. Segundo dia, me dá um homem. Não tinha ninguém. Por 2 vezes. Terceiro dia. E assim na subsequência. Quando chegou no 40º dia, a Bíblia vai dizer que ele grita de manhã, não tem ninguém. Ninguém aparece. Mas na 80ª vez, no número 80 do clamor daquele gigante, a Bíblia diz que tinha um corajoso no meio do arraial. Agora só para você dar glória, segura o glória aí para você dar ele com vontade. A Bíblia vai dizer que ele grita, e quando ele grita, o Davi está dizendo: ué, estou ouvindo uma voz. Quem é esse incircunciso que está tentando contra o exército do Deus vivo? Quem é que gosta de palavra? Quem que gosta de palavra? Eu não tenho outra coisa a não ser palavra. O que é incircunciso? Vem da palavra circuncisão. O que é circuncisão? É uma microcirurgia feita na genitália do homem ao 8º dia lá em Israel. Isso simbolizava a aliança que Deus fez com Abraão. Ou seja, você é o povo da promessa. Todo homem, quando recebia essa microcirurgia, ele estava marcado. E quem soubesse que ele era circuncidado, ele estava jogando para o povo que tinha a promessa de Deus. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quando ele está gritando do lado de cá, quem é esse incircunciso? Ele está puxando o assado para o lado da brasa dele. Eu vou te ensinar como é que faz. Ele está dizendo assim, ó: quem é esse sem promessa? Eu vou tomar água enquanto você dá glória. Eu já estou encerrando, então deixa eu só pegar um fôlego. Ele está dizendo: quem é esse sem promessa que está tentando afrontar quem Deus chamou? Quem é esse sem promessa que está tentando afrontar aquele que está pagando preço a hora, vendo Deus fazer as coisas na vida? Quem é esse sem promessa que não conhece a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e está gritando aí feito doido, querendo trazer pavor e pânico para aqueles que sabem que Deus chamou, escolheu, vocacionou, separou, fez promessa, deu família, deu um banho de graça, colocou assentado aqui, e você pode glorificar, adorar, porque Ele é bom. Se isso não bastasse, Ele está completando dizendo: não existe alguém que não tenha promessa de Deus, que tenha poder de palavra para trazer medo para alguém que Deus chamou, separou, ungiu, colocou na sua presença para poder glorificar e bendizer o seu nome. Você me dá mais 10 minutos? Amém? Amém? Quando ele faz exatamente isso, diz a Bíblia que entra aqui a 4ª verdade na vida de quem serve. Eu encerro aqui. Qual é a 4ª verdade na vida de quem serve? Preste atenção. Sabe aquele dito popular dizendo assim, ó: não tem tu
Ó, a igreja é sábia. Eu vou tentar de novo. Eu falo a primeira parte, você termina, pode ser? Não tem tu? Simples assim. Bem? Às vezes, existem pessoas sem predisposição para servir. Então nós vamos precisar contar com aquele que se habilita. Lembra de Isaías? Lembra de Isaías? Deus bradando: a quem enviarei? Precisa nascer em nós uma predisposição para servir. Aí olha o que diz o texto. Alguém leva um murmurinho da história, dizendo: Saul, achamos o corajoso. Tem um rapaz aí que quer lutar, vai defender nós. Agora preste atenção. Aquele que se habilitava a lutar, ele tinha que entender a proposta que o filisteu fazia. Qual era a proposta? Se aquele que você me der batalhar comigo e me vencer, nós todos vamos ser os vossos servos. Porém, se ele cair e eu vencer, é vocês que vão nos servir. Por que ninguém queria lutar? Porque é difícil arriscar o nosso pescoço. Imagine de todo mundo. Os irmãos estão entendendo? Ninguém tinha coragem para defender a causa. Por isso, irmãos, o que eu vou dizer aqui, é muito importante. E com muito carinho e respeito. Por que nós precisamos ser uma igreja balizada na palavra? Porque aí fora a afronta virá. Lembra que a afronta passada era pedra nos vidros da igreja? Hoje a afronta já não é mais essa. A afronta está em lugares que nós menos esperamos. Por que nós precisamos ser abalizados na palavra? Porque nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Preste atenção, com muito respeito, o que eu vou dizer aqui é confrontador, mas é necessário. Você já viu o batuqueiro falar mal do batuqueiro? Você já viu o adventista falar mal do adventista? Você já viu o testemunho de Jeová falar mal do testemunho de Jeová? Muitas vezes nós temos páginas não inspiradas por Deus, até nas redes sociais, para poder trazer vergonha ao Evangelho. Por que nós precisamos defender a nossa fé? Porque nós somos um povo só. Se levantarem contra nós, quem é que tem que estar de pé, Joab, se não é nós defendendo a causa? Quem é que tem de pé, pastor Leonardo, se não é nós defendendo a causa? Ai dos de fora querer falar contra alguém aqui de dentro. Aqui tem um Deus que manda na causa, tem um povo que foi eleito, separado, escolhido, vocacionado para o propósito. Então a predisposição para servir. Os irmãos compreenderam? Apresentam Davi a Saul. Onde é que está Saul? No meio do arraial, dentro da tenda. Aí alguém vai dizer assim: Saul, achamos o homem. Penso eu, não diz a Bíblia. Saul sai para fora, na altura dos seus 2,10 metros. Porque vai dizer a Bíblia que Saul era o mais belo, mais alto, e saía sobre os ombros dos da tribo de Benjamim. Então era um homem grande, bonito, belo e imponente. Está saindo ele, e quando ele sai, penso eu, que aqueles que saem com altivez só querem enxergar por cima. E quando eles estão enxergando por cima, tudo que tem na frente dele é um menino. É um menino. Aí ele está ali olhando: Miguel, vem cá, me ajuda a pregar. Aí alguém vai dizer assim: por favor, não é falta de ética, é porque eu quero dar moral para ele, eu gostei do guri. Aí alguém olha assim, imagina que eu sou Saul, e o Miguel é Davi. Está lá o Saulzão, saindo da tenda, tentando olhar por cima, não vejo ninguém para batalhar. Aí está o Davizinho na frente dele, dizendo assim: não tem ninguém, mas se não tem tu, vou eu mesmo. E Deus seja glorificado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Os irmãos estão entendendo? Não importa tamanho, idade, vocação. Alguém está dizendo que precisa de título para ter função. Nunca precisou estar para ser, não. Nós já somos, irmãos. Nós já fazemos. Você não precisa de um título, de uma carteirinha para dizer: agora vou fazer alguma coisa. Não, você já tem a graça e o espírito de fortaleza. Mora aí dentro. Lá naquela escola é você que tem
tem o domínio da geografia. Lá naquele emprego, é você que tem o domínio da causa, porque o Espírito da graça, da fortaleza, da sabedoria já está aí dentro. Nós não precisamos de nada mais. Você compreende a minha fala? Saul diz assim: se não tem tu, vai. Olha a fala de Saul, leia o texto para não dizer que o pregador falou heresia. A fala de Saul, ele vai dizer assim, ó: você ainda é um menino, e ele é guerreiro desde menino. Em outras palavras, ele dizer, não vai dar nem para o começo. É isso que ele quis dizer. Aí olha o menino, preste atenção, quarta e última. Aquele que serve tem que aprender a contar os seus próprios testemunhos. Nós temos que parar de contar a história dos outros. Já está na hora de nós contar as nossas histórias. Preste atenção. Sabe o Eliseu quando pediu a porção dobrada? Lembra? Nem ele acreditou que recebeu. Porque quando caiu a capa de Elias, ele pegou a capa, fendeu o Jordão e disse: aonde está o Deus de? Aonde está o Deus de? Mas agora o Deus não era dele? Elias já não tinha ido? A história não era dele? É que nós temos a dificuldade de contar as nossas histórias. Nós vamos repetindo as histórias dos outros, e às vezes temos dificuldade de contar as nossas. Então nós precisamos aprender a contar os nossos testemunhos. Você está comigo? Está comigo para encerrar? Então a banda se posiciona. Olha o que vai dizer a Bíblia: que aquele homem chamado Saul está dizendo, ele é guerreiro desde menino, e você ainda é um menino. Aí Davi levanta a mão. Pega essa, Miguel. Davi levanta a mão e diz assim: Senhor, posso contar o meu testemunho? Aí acredito eu, que ele diz: bom, não tem ninguém para contar a história, vai tu mesmo. Ele disse: então tá bom, eu vim aqui a serviço. Só que antes desse serviço eu já estou servindo. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Esses dias bateu lá, atravessando a cerca, um atrevido de um urso. E eu olhei para o urso e disse: nas ovelhas do pai tu não toca. Nessas ovelhas tu não tem vez. Então, meu rei, eu peguei aquele urso com as minhas mãos, o rasguei, o feri e o matei por causa de uma ovelha. Penso eu que Saul bateu cabeça e disse: tu matou um urso com as tuas mãos. Um dia, porque no outro veio o parceiro dele, o leão. E eu disse: da mesma forma que o primeiro já foi, tu vai ser o próximo. Porque naquilo que é do pai, tu não toca. Se o meu Deus me deu força para matar o urso e o leão, quem é esse sem promessa que está tentando afrontar o povo que Deus fez uma promessa? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Para que eu encerre, diz a Bíblia, que Saul disse: então vai tu mesmo. Vou honrar o menino porque é corajoso. E se eu honrar, vai ser uma forma de todo mundo ver que eu estou honrando ele publicamente. Veste a minha armadura, pega a minha espada, põe os meus sapatos e pega a minha couraça. Vai batalhar, menino. Obediente, ele o fez. Colocou a couraça, pensa, 2,10 metros de Saul, tamanhozão do evangelista Joabe. Aí agora, 1,70, 1,60 do tamanhozinho de Davi. Penso eu, pensa comigo, você sabe pensar, raciocina. Pega uma veste de alguém grandão e põe num pequeno. Não vou fazer isso agora, Miguel, te aliviei. Aí alguém vai dizer assim: meu Deus, deve ter ficado uma saia, verdade, um vestidão. Botou a couraça, foi no joelho. Aí pegou o sapatão. Quem sabe o pé de Saul era um pouco maior do que de Davi, 40 e todos, quase 50. Botou, diz a Bíblia, que ele não saiu da tenda, porque ele não conseguiu usar aquilo ali. Essa vai de graça, recebi agora do Pai. Preste atenção, você nunca pode servir com as armas dos outros. Você só pode servir com aquilo que é teu.
ele se despiu, o irmão Felipe disse assim, ó: se é para eu ir, e se eu já sirvo, e se Deus é comigo, eu vou com o que eu tenho. É um pauzinho e uma funda, mas na mão de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus já é o suficiente para que Ele entenda o meu serviço e a minha disposição para estar na sua presença. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Jovens que estão aqui, me ouçam. Igreja e Santa Igreja que estão aqui. Pastor Argemiro, Pastor Leandro, obrigado pela liberdade. A Igreja Santa que está aqui, preste atenção. Eu tenho uma oração para poder fazer. Uma oração. E esse é o tempo que eu tenho para fazer essa oração. Eu tenho a certeza, irmãos, eu saí de Rolante. Rolante é um pouquinho longe. 760 quilômetros até aqui, mas com uma proposta no meu coração: falar aquilo que Deus implantou na minha alma. Eu vejo uma juventude com propósito nobre, com disposição para servir, e hoje eu tenho a certeza que Deus quer usar esta geração para servir. Você precisa ser sincero agora e não pode me faltar com a verdade. A autoridade está sobre nós que estamos aqui, e desta vez eu preciso ser sincero. Se em algum momento desta singela mensagem Deus falou ao teu coração em alguma parte dela, e você entendeu dizendo: bah, isso aí é verdade, Deus falou comigo, bah, isso aí é de Deus, é assim que eu tenho que ser, bah, isso aí é verdade, é a vontade de Deus, a partir de hoje eu vou fazer isso. Se em algum momento dessa singela mensagem Deus falou com você e com a mocidade, levante a sua mão que eu quero te ver. Aonde você está? Cadê você? Você que Deus falou, vai ter rapidamente alguns minutos. Saia do seu lugar, venha até o altar. É por você que eu quero orar, e eu já vou encerrar esse ambiente. Quem quer descer, desce. Quem quer subir, sobe. Quem está aqui, recebe agora o que da parte de Deus Deus tem para a sua vida agora. Recebe da parte de Deus o que Deus tem para a sua vida agora. Vai. Minha fé até tramam contra mim. Quanto mais perto do altar, melhor. Quanto mais perto do altar, melhor. Já tem gente chegando bem na pontinha, olha. Já tem gente chegando bem na pontinha, olha. Essa igreja é santa, sadia, ela entende a palavra. Essa igreja é santa, é sadia, pastor, ela entende a palavra. E pela palavra nós estamos aqui. A marca da promessa. Quem acredita no renovo pode receber. Quem acredita no mistério do batismo pode receber. Decidido estou. O Espírito de Deus. Quem me prometeu é fiel para cumprir. Isso, pastor, me ajuda, chama. O pastor está chamando, vem, vem. O pastor está chamando, vem. Eu precisava da ajuda de alguns encarregados, de alguns obreiros, de alguns líderes. Vamos ministrar, vamos ministrar. Os pastores vão abençoar daqui e os obreiros vão descer, nós vamos orar. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Escute, nós oramos. Quantos têm no seu coração a predisposição para servir hoje? Você vai servir a igreja, você vai servir na igreja, você vai servir em casa, você vai servir na sua casa, mas você vai servir ali fora, na praça, no trabalho, na escola, na faculdade, lá no campo, no exército, você vai servir lá no quartel. Deus está chamando alguém para servir, vocacionando missionário sem título, vocacionando missionário sem título, vocacionando
vocacionando os evangelistas anônimos. Deus está pondo a palavra, como disse o pastor Leandro ontem. Deus colocará a palavra nos lábios e Deus se fará glorificado. Feche os seus olhos, por favor. Os pastores estendam as mãos e os obreiros orem. Querido Pai, nós te glorificamos, Senhor. Ore comigo, igreja, nós te glorificamos, Pai. Tem barulho de língua diferente? Tem. Já tem lágrima? Tem, Senhor, o ambiente está favorável, Pai. Querido Deus, nós levantamos a mão para o céu sem ira e sem contenda. Está aqui a mocidade, está aqui a igreja aos teus pés, Senhor. No altar nós nos colocamos agora e nós te pedimos, querido Espírito de Deus, que o Senhor queime, que o Senhor arda como fogo, que o Senhor desça sobre as vidas, que o Senhor glorifique o teu nome, Senhor, e que esta igreja que é santa, que esta igreja que é sadia, que essa igreja que é vocacionada, receba a graça para servir, receba a graça para entregar, e que neste culto seja o marco, você que quer, que deseja, receba a visitação do Espírito sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Seja cheio da graça, seja cheio da graça. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Laiga mando e canto como a nogue mando logo vem como romana. em Pentecoste, E camande combia candoro haseme nogo man. enche-me de novo. Que a graça da tua parte venha sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Espírito, que desce como fogo, e vem como em Pentecoste, e enche-me de novo.